Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. As escolas da atualidade ensinam as crianças e jovens a ler, escrever e se preparar para a vida prática. Enfim, eles garantem a alfabetização do aluno para que ele possa atuar no mundo quando crescer. Mas e a alfabetização das qualidades do coração? Será que poderiam ser ensinadas? Será que poderiam ser uma disciplina regular da grade curricular das escolas? A resposta é sim. E nós vamos falar sobre isso no programa de hoje, aproveitando que teremos daqui a pouco mais de 2 semanas o Dia das Crianças. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, a míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. As escolas de educação básica do nosso planeta, com algumas raras exceções, ensinam os alunos a ler, escrever, interpretar o mundo e preparar-se para a vida prática. Enfim, elas garantem a alfabetização da criança para que ela possa crescer, ter uma profissão, desenvolver-se intelectualmente, incorporar a cultura do seu meio e saber se expressar. Mas e a alfabetização emocional, a alfabetização das qualidades do coração? Será que poderiam ser ensinadas também? Seria possível ensinar as crianças a conviverem em harmonia, a terem empatia por seu semelhante, enfrentarem com serenidade os desafios da vida? Tudo isso dentro do ambiente escolar? Existem iniciativas ao redor do mundo de sistemas escolares preocupados com essa formação específica. E foi através da meditação que professores e pedagogos encontraram uma das mais eficientes ferramentas para ensinar tudo isso para as crianças. Apesar de parecer um pouco diferente para muitos de nós, ter que imaginar crianças que são sempre tão ativas, pararem para meditar, as estatísticas já garantem que essas aulas, através de exercícios com respiração, mentalizações, trazem resultados concretos na melhora do convívio dentro da comunidade escolar. Em muitos países, incluindo o Brasil, escolas que ousaram abrir espaço nas suas grades curriculares para meditação viram diminuir os casos de bullying, pequenos desentendimentos comuns entre as crianças desapareceram,
o respeito às diversidades ficou melhor estabelecido entre os alunos e até mesmo a concentração e o rendimento desses alunos durante as aulas de outras matérias também aumentou e melhorou. Há inúmeros relatos das próprias crianças mostrando que eles reconhecem que se sentem agora mais pacientes com os colegas, aceitando as opiniões de quem pensa diferente. Eles relatam também que começaram a dormir melhor e passaram também a dominar aquela ansiedade na véspera de provas. Imaginem o impacto de toda essa aprendizagem para o futuro das novas gerações. O quanto isso irá reverberar na vida adulta de cada um desses alunos quando eles puderem enfrentar os grandes compromissos da vida adulta com a calma e o respeito ao próximo. Na maioria das vezes, pais e mães esperam que os seus filhos ganhem essa sabedoria de vida, essa alfabetização emocional dentro de casa, aprendendo a ser bons, éticos, tranquilos, ou mesmo com as experiências da vida, com a orientação dos pais e mesmo também com professores de evangelização, no caso daqueles que podem frequentar. Mas a grande verdade é que essas habilidades de vida são tão essenciais e também têm a ver com a vida escolar da criança, que elas podem sim ser tema de aulas também. A bondade e a compaixão são habilidades que podem ser ensinadas nas aulas de meditação e de atenção plena, e são práticas que são levadas para as crianças de diferentes faixas etárias, com uma duração mais curta do que seriam para os adultos, com elementos lúdicos, como o uso de músicas, brinquedos, livros, movimentos suaves do corpo, tudo conduzido por professores especializados. E com o tempo a criança, assim como também aconteceria com o adulto que começasse a praticar a meditação, percebe que está menos impulsiva e mais tranquila. Ao invés de reagir com irritação, com impaciência diante de alguma situação, ela percebe que pode aprender a pensar antes e escolher uma forma melhor de reagir. Reagir por impulso, sem pensar, gritando com um coleguinha ou gritando com o seu pai em casa, pode lhe causar problemas depois e arrependimentos. E o pior é que nem sempre dessa forma a criança irá resolver o problema. Mas se ela aprender a respirar conscientemente antes de reagir, um dos aprendizados mais importantes que a meditação traz, ela pode não só evitar problemas e remorsos depois, como também aprender que muitas daquelas coisas que antes a irritavam tanto não a incomodam mais. E é também o que nós aprendemos dos nossos benfeitores espirituais. Orai e vigiai. Então nós nos observamos para não cair nos mesmos erros de sempre. Autoconhecimento para depois aprimorarmos as nossas atitudes. Nós que somos espíritas acreditamos nesse processo, é a reforma íntima. O pesquisador americano Richard Davidson, que é um dos maiores neurocientistas da atualidade e é também pesquisador dos efeitos benéficos da meditação sobre a saúde e o comportamento do homem, costuma dizer que a base de um cérebro saudável é a bondade. É não viver autocentrado, é abrir o coração para o semelhante. E tem sido esse o trabalho dos professores de meditação e de atenção plena, que, desvinculados de qualquer princípio religioso, mas convictos do seu papel de ensinar o amor, a empatia, o altruísmo, têm trabalhado com os seus alunos, desenvolvendo esse comportamento bondoso desde a mais tenra idade. Esse comportamento que, na sua essência, é o comportamento cristão. Ensinar o aluno desde pequeno esse treino mental amoroso e gentil, que faz com que cada um possa olhar para dentro de si, vai buscando aos poucos o equilíbrio das próprias emoções. Os valores no bem podem ser aprendidos. A força do hábito de reagir com irritação, com impaciência, pode ser transformado num novo hábito da bondade e do amor. O Dr. Christopher Wheeler
um psicólogo americano especializado em meditação para crianças, escritor, palestrante e professor na Harvard, sugere que quando nós formos cantar parabéns para as nossas crianças, naquele momento em que nós costumamos falar para ela soprar a vela e fazer um pedido, nós devemos ensinar que ela deve fazer 3 pedidos. Um desejo que ela queira realizar para ela mesma, um segundo pedido dirigido para alguém que ela ame e o outro para o planeta. É um pequeno novo hábito, leve, fácil e que já vai ensinando a criança a pensar no coletivo e a perceber que ela pode emitir amor aos seus semelhantes e que isso faz a diferença. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, o tema do nosso programa de hoje é o velho paradigma da relação entre sogra e nora. Assunto de piadas e comentários maldosos, eu achei interessante trazê-lo à baila para a nossa reflexão. Vocês já notaram quantas mulheres vivem presas num verdadeiro calvário devido ao péssimo relacionamento com a mãe do seu companheiro ou companheira, né? E dessa mesma com a nora, enfim. Muitas são as mulheres valorosas, dedicadas, batalhadoras e que mais que vivem, né, um tormento e colocando sobre as costas do marido, né, esta cruz que parece uma expiação, né, diante das contendas entre uma e outra, né, levando muito tumulto nas relações familiares. Bom, é importante relembrar que, segundo a lei da reencarnação, nós somos colocados no seio familiar com o objetivo de aprender, de purificar nossos sentimentos e de perdoar, enfim, de praticar o amor na sua essência. Também sabemos que é no seio da família, que é no seio da família que nós reencontramos os desafetos de outras vidas e que o encontro é uma oportunidade de convívio dessas almas que significa grande libertação espiritual para os envolvidos. Existe uma lenda chinesa muito antiga, desconhecida da sua autoria, que aborda esta questão e é muito interessante. Conta o seguinte: era uma vez uma jovem chamada Lin, que se casou e foi viver com o marido na casa da sogra. Depois de algum tempo, começou a ver que não se adaptava à sogra, ao jeito da sogra ser, enfim. E os temperamentos das duas eram muito diferentes. Lin se irritava cada vez mais com os hábitos e costumes da mãe de seu companheiro e os criticava com insistência. Com o passar dos meses, as coisas foram piorando, a ponto da vida familiar se tornar um verdadeiro inferno. Foi quando, mas veja bem, ainda tinha um agravante, porque naquela época, segundo a lenda, as tradições antigas da China, a nora teria que prestar todo o serviço à sogra, obedecê-la em tudo. Mas Lin, não suportando a ideia de continuar vivendo com a sogra, tomou a decisão de ir consultar um velho mestre amigo de seu pai. Depois de ouvir a jovem, o mestre Wang pegou uns ramalhetes assim de ervas medicinais e disse para a moça: para se livrar da sua sogra, não pode usar estas ervas de uma vez só, pois isso poderia causar suspeitas. Deve misturá-las com a comida, pouco a pouco, em dias alternados, e assim ela se envenenará lentamente. Mas, para ter certeza de que, quando ela morrer, ninguém suspeitará de você durante esse tempo, deve, durante esse tempo, né, que vai passando até conseguir o seu objetivo, vá cuidando dela, né, com atenção, trata-a com amizade, não discuta e ajuda a senhora a resolver todos os seus problemas. Tudo isso para não levantar suspeitas. Lin agradeceu o mestre, dizendo que faria exatamente como ele recomendou.
e voltou para casa muito entusiasmada com o projeto de se livrar de vez da sogra. Bom, durante várias semanas, Lin serviu dia sim, dia não, uma refeição preparada com um pouco da mistura de ervas, especialmente feita para a sogra. E agia de acordo com a recomendação do mestre Wang, para evitar suspeitas, e assim controlava o temperamento, obedecia à sogra em tudo que ela pedia e a tratava como se ela fosse a sua própria mãe. Decorridos alguns meses, toda a família estava mudada. Lin controlava bem o seu humor e quase nunca se aborrecia. Durante esses meses não teve uma única discussão com a sogra, que também se mostrava mais amável e fácil de tratar. O fato é que as atitudes da sogra também mudaram. Ambas passaram a se tratar como mãe e filha. Certo dia, Lin procurou o mestre Wang, depois passado um tempo, preocupadíssima, para lhe pedir uma ajuda. Quase em desespero, ela pediu para que ele desse um jeito de evitar que o veneno matasse a sua sogra. Justificava o pedido dizendo que a sogra havia se transformado numa mulher agradável e que passou a amá-la como se fosse a sua mãe. O mestre Wang sorriu, abanou a cabeça e disse: Lin, não se preocupa, a sua sogra não vai morrer. E não foi ela que mudou, hein? Foi você, Lin, que mudou. As ervas que eu te dei são vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava nas suas atitudes, mas foi sendo substituído pelo amor e carinho que você passou a dedicar a ela. Amigos e amigas, na China há um provérbio que diz: a pessoa que ama os outros também será amada. Os árabes, por sua vez, têm outro ditado que diz: o nosso inimigo não é aquele que nos odeia, mas aquele que nós odiamos. Será que nós não podemos começar hoje, a mudar nossos pensamentos e atitudes em relação àquela pessoa, e fazer um esforço pela nossa própria libertação, pela nossa felicidade e principalmente pela felicidade daqueles que amamos, com os quais nós convivemos? Afinal, quem de nós é perfeito e não precisa mudar para aprender a grandeza de amar apesar dos pesares? Um enorme abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos no capítulo 21º, itens 6 e 7 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, pois os espíritos da codificação, com base no Evangelho de João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, meus bem-amados, não creiam jamais em qualquer espírito, mas comprovem se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se erguem no mundo. Os espíritos da codificação chamam nossa atenção a respeito deste Evangelho de João, alertando-nos para que não acreditemos nunca em todos os espíritos, porque os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas,
como a algumas pessoas interessa dizer, vem, ao contrário, desferir-lhe o derradeiro golpe. Não peçam ao Espiritismo prodígios nem milagres, pois ele declara formalmente que não os produz de modo algum, do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia vieram para revelar as leis do mundo material. O Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. O Espiritismo, facilitando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por eles mesmos, não comprovam nada. A missão se comprova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu que está sobre muitos mistérios. Somente aqueles que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é, como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A categoria dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para tentar, com o auxílio da máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das ideias mais singulares e absurdas. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou psicofonia. É considerável o número daqueles que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe de Jesus e até mesmo como Deus. João nos põe em guarda contra eles quando diz: meus bem-amados, não creiam jamais em todo espírito, mas comprovem se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É quanto ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que se devem aplicar estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Ao concluir este encontro, deixamos a seguinte pergunta aos amigos e amigas: como distinguir uma árvore boa da árvore má? Utilizemos a fé verdadeira, que se origina com a lógica e a razão, e não a fé cega, que nos conduz a tudo aceitar sem questionamentos
sérios e competentes. Tenhamos sempre em mente um dos pilares do Espiritismo: amor e instrução. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, torcendo para que cada vez mais escolas incluam nos seus currículos atividades como a que falamos hoje de meditação para crianças de todas as idades. Muito obrigada e até a semana que vem.